As lutas que mais me decepcionaram nos animes. Shounen de porradinha se assiste pela porrada, e o que vier de world build ou desenvolvimento de personagem é lucro. Hoje eu tô aqui pra falar sobre lutas que me decepcionaram. Não são lutas necessariamente ruins, se for o caso eu vou deixar bem claro. Eu tentei diversificar pra não ficar repetindo lutas do mesmo anime, porque senão eu acabaria citando mais da metade das lutas de One Piece. Começando com Gojo vs Sukuna. Vamos começar já com uma das lutas, se não a luta mais aguardada em animação, onde esses dois personagens com fandoms gigantes e meio avariadas, com todo respeito, onde uma ainda acha que o honrado vai voltar mesmo depois de um time skip de um século, e o outro fandom acha que o Sukuna é um bom vilão. Bizarro tamanho comprometimento pra achar errado. Achou errado, otário. Ele faz o que ele faz e é o que é porque ele é vazio. Tem indícios de uma tentativa de fazer uma boa metáfora, mas não é desenvolvido. O Akutami Gege simplesmente não quis desenvolver um passado, uma razão e nem mesmo um propósito minimamente concreto pro personagem. Ele não tem nada. Boa, o autor entrega um quadro em branco e geral aplaude só porque o cavalete é bonito. Em termos automotivos, o Sukuna tem o motor de um Road Jones e uma lataria de um Dio Brando. Sim, talvez parte da minha vontade de fazer esse vídeo era pra mim falar mal do Sukuna mais um pouquinho. Mas relevem, desculpa. A luta em si acontece na transição do arco do jogo do abate para o arco final. E pra isso acontecer, o Gege simplesmente explodiu o arco do jogo do abate. Serviu como sacrifício. Tudo pra amenizar o burnout do Gege, que tava no foda-se, pra terminar sua obra o mais rápido possível. O Sukuna tinha acabado de usar a brecha deixada no acordo que ele tinha feito com o Itadori, aquele acordo pra curar o coração dele, que era que ele poderia tomar o controle do corpo do Yuji, e os requisitos que o Itadori impôs é que enquanto o Sukuna estivesse no controle, ele não poderia machucar ninguém, exceto ele mesmo, já que o Itadori não se incluiu nesse quesito. Que já é uma mentirada, né, porque ele falou pra não machucar ninguém, e ele mesmo é alguém. Nisso, quando tomou o controle, o Sukuna deu um deditos do Itadori pro Megumi comer, e tomou posse do corpo do famoso e promissor feiticeiro sem feitos. Daí ele vira um Funko Pop, faz algumas outras coisas, termina de subjugar o Megumi matando a irmã dele, enquanto o Gojo, preso lá no quadrado, foi liberto graças à escada de Jacó, técnica da Anja ativada pela Hana, que é basicamente um raio de luz purificador. Não importa a maldição, tocou na luz já era, inclusive as de mais alto grau. Nisso também é incluído objetos amaldiçoados. O Gojo, então liberto, vai voando pra cair na mão com o Kenjaku, inclusive gostaria de ver isso acontecer, mesmo sabendo que seria brutal e não sobraria nada pro Kenjaku, mas ia ser um fim digno, porque como eu já disse, eu não vou repetir lutas do mesmo anime, porque senão eu falaria também, por um bom tempo, sobre Jujutsu. Tipo, Kenjaku contra o Yuta, que nem sequer é uma luta, simplesmente só mataram o vilão com potencial pra focar no vilão mal feito de propósito. Poderia falar muito também sobre Uraume vs Hakari. O Gege tava com a sanidade só no pó nesse final, randomizou legal dois personagens muito promissores. O mundo à beira de uma calamidade e esses dois lutando na maior tranquilidade, conversando, se zoando. Acho que o pior de tudo dessa luta em específico é que são dois personagens sem arcos próprios. Eles estão ali porque é a obrigação deles. E por isso que é uma luta tão chata. Não à toa surgiu o meme de que enquanto o esquadrão principal enfrentava o demônio em pessoa, o Hakari tava flertando com um tomboy de cabelo branco. Esse arco do confronto de Shinjuku é a maior maldição de Jujutsu Kaisen. Veio na maldade consumindo tudo que nós conhecíamos sobre a obra. Agora que eu terminei de dizer, mesmo depois de ter dito que eu não iria dizer sobre outras lutas do mesmo anime, vamos prosseguir, desculpa de novo. O Sukuna, que tava dividindo o aluguel ali do esconderijo maquiavélico com o Kenjaku, aparece e então os dois personagens com a maior relevância naquele mundo e na fandom marcam ali, agendam a luta mais aguardada pelos fãs, no dia 24 de dezembro. E aqui já foi o começo da ruína do Gojo, porque eles marcaram pra depois, pra eles se prepararem. E ali o Gojo fez a sua promessa de que ele iria ganhar. Promessa que envelheceria como uma latinha de pitu esquecida no capô de um carro no sol de meio-dia durante um almoço de domingo. A luta se inicia depois do Gojo botar o papo em dia e matar velhos que tinham tanto poder quanto tinham ignorância. Mas essa foi a preparação do Gojo. Enquanto o Sukuna se bufava no máximo, botando o dedo até no talo, goela abaixo, e se comendo até, literalmente. Não que o fato de ser literalmente seja menos pior. E por isso que eu acho que eles terem marcado a luta pro depois, fodeu com a vida do Gojo. Assim, a luta dos maiores
rage baiters da ficção se inicia. E é uma luta boa até. Padrão excesso de informações Gege Akutami. Não me surpreendeu ele ter ficado desesperado para finalizar a obra. Diferente do que eu ouço falarem, essa foi uma luta quase equilibrada. Eles foram se superando aos poucos e mostrando suas cartas, um após o outro. Eu digo que foi uma luta quase equilibrada porque o Gojo teve uma leve vantagem durante o início. E durante a luta toda, o Sukuna teve mais sorte do que juízo. Isso na verdade desde que ele assumiu o corpo do Megumi, quase sendo dizimado pela escada de Jacó, e na própria luta contra o Gojo, quando por exemplo o Gojo expandiu o domínio dele antes que o Sukuna, que se tivesse levado um golpe fatal, ou que o impedisse de summonar uma Horaga, ele tava lascado. Mas esse caso ainda é um e se. Já mais pra frente, com o Sukuna tendo só que gerenciar a luta enquanto uma Horaga se adaptava, nesse ponto o Sukuna já tava apelando porque não conseguia sair na mão. Mas mesmo só tendo que esperar e se defender, ele ficou inconsciente por um momento, após ter sido atingido pelo vermelho do Gojo, que ali só não deu um golpe fatal no Sukuna porque a roda girou justo no momento exato em que o Sukuna ficou inconsciente. E apareceu o bichão adaptado ao infinito do Gojo. E aí fudeu pro Gojo. Mas mesmo assim o Sukuna teve que invocar mais bichinhos pra ajudar ele. A partir disso o Sukuna abre vantagem e passa a atacar nas brechas ali que o Mahoraga e o Nui davam, pressionando o Gojo, que em um momento ali ativa o roxo remotamente. Foi muito foda. Daí nesse momento, com o Sukuna fodido, o Gojo morre. Em uma semana ele era o honrado que fez a play of the game e na outra ele era o apresuntado, enquanto o humilhado estava sendo exaltado. Bem que dizem que a justiça sempre prevalecerá. Aí já começa a minha decepção com essa luta. Primeiramente, o Gojo foi derrotado no ápice da luta, que se esperava uma reviravolta do Sukuna, assim como o Gojo tinha acabado de ter uma reviravolta. Ah, Bruno, mas isso aconteceu. Sim, mas o problema é que o Gege tava com burnout. Foda-se mostrar o que aconteceu. É mais fácil fazer o cara estirado no chão e dar um capítulo inteiro pro Sukuna ter um monólogo gigantesco explicando como ele venceu, tirando o poder do cu. Essa é minha segunda decepção. Era um jogo de cartas. Na manga do Sukuna ele tinha as sombras, na do Gojo tinha o infinito, e no cu do Sukuna tinha um corte espacial, que ele tirou bem lá do fundo pra vencer o Gojo. E assim, o mesmo Gege que fez uma obra super lotada de explicações interessantes, no final da luta mais aguardada do anime, do mangá, ele inventa um poder que uma criança inventaria. Não, na verdade o meu poder, ele é mais forte que tudo e ele funciona em você de qualquer jeito. É antidefesa, por isso que eu ganhei. Isso é coisa de bet, mas eu não consigo provar. Parei! Parei, família! Parei! É máfia! Basta! Mano! Como assim, família? Como assim? Mesmo eu detestando o Sukuna como personagem e como pessoa, obviamente, ou melhor, como maldição, o rei delas, inclusive, eu não acho essa luta ruim porque o Sukuna ganhou, já que fez total sentido, e eu não consigo entender quem reclama sobre isso, sobre o resultado, já que o único jeito do Gojo ganhar seria na sorte, em alguns vacilos que o Sukuna deu, como eu disse, já que o Sukuna tava se limitando desde o começo, porque ele sabia que ele ia ter que se regenerar e lutar com mais uma penca de gente. Eu acho essa luta decepcionante porque ela tava legal. Eu esperava um encerramento à altura do que vinha sendo apresentado, mas a luta simplesmente descarrilhou absurdamente, assim como todo o final da obra. Titã de ataque versus Titã martelo de guerra. Isso depois de um time skip depois da terceira temporada. Marley estava desesperada pelo poder do fundador, já que todas as nações que foram desoladas pelos poderes dos titãs estavam tendo um avanço absurdo nas tecnologias militares, que aos poucos estavam superando os poderes dos titãs, daqueles que estavam na posse dos marleyanos. E claro que os marleyanos, os mais incompetentes da ficção, deixaram essa bucha para quem? Para os eldianos, para os guerreiros, coisa que eles sempre fazem. Os guerreiros estão preocupadíssimos com isso, porque se os marleyanos caírem, eles caem juntos, e para amenizar o ódio do mundo pelos eldianos de Marley, e por consequência Marley no geral, eles têm que pintar os eldianos de Parades como os maiores demônios
extermínios da face da Terra, e depois derrotá-los com a ajuda do mundo. E o encarregado de sujar ainda mais a imagem do povo de Paradis é a família Tybur, que são uma família de marleyanos honorários, ou seja, uma família de eldianos nobres, obviamente só por serem úteis à nação marleyana. Família essa que é relevante mundo afora, e respeitada por nunca interferirem na política ou em guerras. Eles não são odiados como os outros eldianos e marleyanos, e possuem ligações mundo afora, por serem ali uma família que na história contada por Marley, foi contra o rei Fritz, nos tempos ali da Grande Guerra Titã. E vai ter esse festival onde a família Tybur vai fazer um grande anúncio para jornalistas de todas as nações, onde o Willie Tybur, o chefe da família, se desfaz da falsa glória da sua família para unir todas as nações e declarar guerra aos eldianos de Paradis. Isso enquanto Eren se infiltra no país disfarçado de mendigo, para traumatizar ainda mais o próprio vô e chamar os amiguinhos para ajudar ele, para ele se tornar o demônio que o mundo espera que ele seja. Aí eu tô me segurando para não ficar meia hora falando sobre os acontecimentos finais dessa obra. O Eren chama o Reiner pelo Falco e troca um papo ali com ele, dizendo que eles são iguais. Mas nós somos iguais. E dizendo ali, no final de tudo, que ele vai continuar avançando, assim como o Reiner fez. E na declaração de guerra, ele surge matando centenas de civis e matando o Willie. Isso já ficou claro que o Willie, desde o início, já sabia dessa possibilidade. E também que o Titã Martelo de Guerra não era ele, mas sim que ele sempre foi um alvo para proteger o poder do Titã, que mesmo sendo o chefe da família, ele não era o portador, que secretamente foi herdado pela Lara Tybur, a irmã mais nova do Willie, que após a morte do seu irmão, começa a se transformar. Mas o Eren ataca no meio da animação e foda-se, e começa a bagaçar ela, que contra-ataca gerando uma pilastra ali com o poder titã de gerar estruturas enrijecidas. Sim, ataque, tamanho, versatilidade, capacidade de carga, arremesso, defesa, mordida, comando e do nada, gerar estruturas. Isso já é uma baita decepção por si só. Dá um poder tão distinto dos outros que consistiam basicamente em atributos físicos, enquanto desse titã é basicamente o avatar do osso, o avatar da vela. É o Mr. Tree. O martelo de guerra, na teoria, foi muito legal, já que muitos esperavam muito dele, eu incluso, por ele ser o último dos 9 titãs primordiais a ser revelado na obra. Além desse titã fugir ali do molde da obra em aparência e conceito, e pertencer a uma família que parecia ser muito mais relevante pro avanço da história do que realmente foi, além disso tudo, a portadora se demonstrou uma desprovida de raciocínio racional. Beleza, no X1 ela deitou o Eren na martelada. Porém, Ataque dos Titãs não é uma obra onde as coisas se resolvem no X1. A Mikasa veio ao resgate e acontece que a Lara começou a enfrentar a Mikasa, que beleza, não é alguém que pode ser ignorada. Porém, o Eren é muito menos. Daí o Eren, com toda a liberdade do mundo, lembra que ela se materializou a partir dos pés, enquanto normalmente o que acontece é a materialização a partir da nuca, onde o portador ali de um primordial fica enquanto tá transformado. Ele descobre que ela consegue controlar o Titã remotamente, e ela faz isso se cristalizando assim como a Annie faz, pra ficar protegida, escondida, com a diferença que ela consegue continuar lutando, materializando um cabo USB que liga ela ao Titã. E é um cabo bem visível, tanto que o Eren imediatamente acha ela e desliga. E assim acabou a luta. Depois disso ainda chegam ali os outros guerreiros, porém ela só fica esperando o Eren usar ali um abridor de lata da marca Porco pra abrir o recipiente e beber o fluido espinhal dela. Ficou esperando a morte certa, sem poder fazer nada, dando de graça mais um poder de um primordial pro Eren. Seria melhor se ela não tivesse nem aparecido. Não agrega nada, além de um power-up pro Eren. Do outro lado do oceano estão todas as insanidades que eu posso ter. Se eu for o mais insano possível, eu serei livre. Zoro versus Lute. Ah, Bruno, mas essa luta foi bem daorinha. Calado, meus amigos e minhas amigas, essa luta nunca aconteceu. Eu quero falar sobre o que realmente rolou no mangá. O cerco da marinha estava a postos com Kizaru e Saturno chegando pra matar o Vegapunk, missão que a Cypher Pool Age Zero tinha falhado miseravelmente. Os Chapéus de Palha então declararam ali que estavam aliados ao Vegapunk e que eles tinham uma refém, a Satélite Traíra. No momento em que os reforços chegaram, bateu um surto de coragem ali no Lute.
Lute, que tenta matar o Vegapunk, mas é detido pela Stussy e pelo Zoro, que leva ele pra fora pra lutar. E eu não sei como, mas eles se afastam pra porra do laboratório, porque essa luta tem 3 aparições no mangá. A primeira é o clash que eles fazem pra sair do laboratório, na segunda eles conversam sobre os hakis assustadores que surgiram do nada, e na terceira e última o Zoro derrota ele, depois de atrasar o grupo todo e ser zoado pelo Sanji. Ele ficou nessa luta fora de tela por 5 meses, mais de 20 capítulos. Nisso deu tempo pra gente ver todo o flashback da Bonnie com Kuma, deu tempo do Luffy derrotar o Kizaru, do Saturno ser obrigado a agir, tomando também uma coça, deu tempo dos outros anciões serem summonados e ainda dos piratas dos guerreiros gigantes chegarem. Tudo isso pra uma luta com muito potencial do comandante mais forte do protagonista, que é um dos imperadores do mar, contra o agente secreto mais poderoso do governo, que já tinha uma história como antagonista desse bando. Tudo isso pra essa luta, com potencial, ser fora de tela, sem nenhum desenvolvimento minimamente complexo, finalizada no padrão luta chata do Zoro, onde ele fica ali em alguma empunhadura e aparece atrás do adversário que agora tá cortado. Tão chato que a Toei simplesmente teve que roubar alguns feitos do Sanji pro Zoro e fazer uma animação super impactante pra melhorar essa luta. Eu descobri porque que a Toei e o Oda não gostam do Sanji. Ele é difícil de desenhar e animar, porque assim como ele é como personagem, seu estilo de luta também é infinitamente mais complexo e mais interessante que o do Zoro. Precisa ter uma coreografia de luta minimamente decente, diferente do Zoro, que é raso como uma poça em todos os quesitos. Mesmo sendo uma luta chata da desgrama, o pior de tudo foi o Zoro nem sequer ter conseguido derrubar o Lute. O Jinbe ficou correndo durante 5 meses e 20 capítulos, porque aparentemente eles foram longe pra caramba quando saíram do laboratório. Era isso que eu tava querendo dizer. E o Jinbe fez tudo isso pra resgatar o Zoro e levá-lo pra saída. Senão ele ficaria ali mais 7 horas pra conseguir derrubar o Lute. Puta que pariu, moleque do caralho, filho de uma puta. Mas antes disso teria sido morto pelo ancião passarinho. Essa luta foi uma enorme decepção, porque ela só existe porque o Oda não sabia o que fazer com o Lute, o Zoro e o Jinbe. Daí ele sempre inventa esses eventos canônicos de conveniências pra deixar personagens incapacitados. Incapacitados de ajudarem em eventos mais importantes. Assim como ele fez com a própria Robin nesse mesmo arco, onde ela fica toda esculhambada fora de tela. Mas como falar de decepção sem falar de Naruto Shippuden? A luta mais decepcionante desse anime é sem dúvidas a do time 7 versus a Kaguya, que é uma decepção por si só de existir, já que ela só acontece após o Madara completar o plano ali de Tsukuyomi Infinito e estar com uma vantagem sinistra pra cima da Aliança Shinobi, que tinha sido reduzida a Sasuke, Naruto, Sakura, Kakashi e Obito, que nem faz parte da Aliança. Isso porque o Obito transita entre os times e os outros 4 porque estavam dentro do Susanoo do Sasuke quando o Jutsu foi ativo. Claro, isso porque um pouco antes disso tivemos a revelação de que o Naruto, que vinha sendo trabalhado como o esforço máximo que bate qualquer talento, é na verdade reencarnação de Ashura. Essa desconstrução de tudo que vinha sendo construído sobre o personagem já é a minha primeira decepção. Segundo, eles ganham poderes tirados de você sabe onde, do cu do Hagoromo. Aí quando esperávamos uma vitória do vilão, ou uma incrivelmente épica reviravolta dos mocinhos, que seria mentiraiada de qualquer jeito, porque eles estavam contra o boneco mais apelão possível, personificação do ódio Tira. Mas mesmo esperando alguma dessas duas coisas, o que ganhamos no final foi o Zetsu traindo Madara. Zetsu, que foi um vilão bosta, cujo tínhamos pouquíssima informação, e quando temos uma informação sobre ele, é que ele fez tudo isso pra reviver a mãe dele, Kaguya. É mãe, deixa eu jogar Free Fire. Uma vilã tão bosta quanto ele, que foi citada ali e aqui, e uns capítulos atrás teve um flashback todo sobre ela, pro Kishimoto tentar ali justificar uma das piores trocas de antagonistas de todos os tempos. Nós descobrimos também que o Zetsu, ele foi originado ali pela Kaguya pra inventar a história, criar o mundo dos Shinobis. Tudo pra que as pessoas fossem manipuladas pra fazer o trampo dele de trazer a mãe dele de volta. A história do mundo foi reduzida a um plano pra reviver a mãe Etebilu dessa planta, que é uma mulher insuportável, que fica falando que tudo é posse dela e tem que voltar tudo pra ela, falando que vai apagar geral, enquanto fica chorando por lembrar dos filhos dela que foram aqueles que selaram ela. E eu nem imagino o motivo. Mas a história sempre se repete, não dá pra deixar uma mulher com uma fruta que ela faz merda. O plano dela era voltar e fazer um exército de Zetsus com Tsukuyomi Infinito, pra enfrentar os outros Otsutsuki. Essa é a única virtude dela, ser contra esse grupo, mas nem isso eu posso aproveitar, já
já que ela, como o Otsutsuki também, é a fagulha que fez explodir a bomba chamada Boruto. E ela também é uma antagonista infinitamente inferior ao Madara. Ela não tem o mínimo de complexidade, não tem um bom objetivo, não tem carisma, não representa nem 1% da mesma ameaça que o Madara representava, que era um monstro, enquanto ela foi aquela atingida graças ao jutsu sexy. Mas num resumo citando coisas importantes, ela mata o Obito, cuja despedida é a única coisa decente dessa luta, mesmo trazendo mais mentiradas, como o Sharingan Bluetooth do Kakashi, e é isso, as coisas importantes no meio. E tem o final, onde ela é selada depois de levar uma bofetada da Sakura, que eu acho que foi a personagem que menos me irritou nesse final, já que ela não tirou o poder da bunda igual os outros. Daí temos emotividades e o Madara morre de novo, porque a Kaguya tirou o controle da mão dele enquanto ele tava com uma partida ganha, e ela fez a façanha de ainda conseguir perder. Deusa, eles disseram. E é interessante o fato de que todas as batalhas que eu citei sobre animes já finalizados foram ali o estopim para os acontecimentos finais que não me agradam em cada obra. Tomara que isso não seja um mau presságio para One Piece. Mas um bom presságio que eu tava sentindo desde o começo desse vídeo era porque você vai dar um like agora no vídeo e vai comentar aí qual a luta que você acha mais bosta, que te deu vontade de querer entrar dentro da tela do monitor pra bater em todo mundo que tava lutando, não importa o lado. Dá pra fazer parte 2 desse vídeo, se eu pensar. Eu só não sei se eu vou querer pensar. Tudo depende de vocês aí, do like de vocês. Comenta aí e não lute, você não tem inimigos. Obrigado, membros, pelo apoio. Wesley Teologia Sistemática, Otto Wilson, Luan Desejo, Frost, Fácilos, Cronos, Caio, Órgão e Música Limitada e Douglas Páscoa. Obrigado, se cuidem e falou! Até a próxima.